Nesse vídeo eu vou mostrar para você como regular o volume de um áudio, que é a quarta etapa do processo de edição de um áudio. A primeira etapa é a remoção de ruído, que você pode ver o vídeo tutorial que está mostrando nesse card aqui em cima. A segunda etapa é remover os erros de gravação, que você pode ver o tutorial no vídeo desse card aqui em cima também. E a terceira etapa é o que eu chamo de pente fino, que também tem um tutorial no vídeo do cardzinho. Essa quarta etapa é para finalizar, regular o volume mesmo, é a última coisa. Para regular o volume, você primeiro precisa fazer uma análise, né? Analisar o contraste. O que seria o contraste? É o RMS do áudio. RMS é a taxa de volume, é a taxa de decibéis por tempo, né? Decibéis por segundo. Que é basicamente, para você entender melhor, é qual o volume médio num determinado trecho de tempo. Então, se você der 2 cliques aqui, ou pressionar Ctrl A para selecionar tudo, e vai aqui em cima em Analisar, e clica aqui em Contraste. Ou, se você quiser, criar um atalho no teu teclado para isso, eu criei no meu aqui a tecla C cedilha, que é bem longe de todas as outras que eu uso, realmente, porque é só uma coisa que eu uso de vez em quando e é só ela, né? Não é durante o processo de edição, é depois, terminou a edição, agora a gente vai regular o volume. Então, você pode regular a tecla que você quiser para ser essa análise de contraste. E se você não sabe como fazer isso, você pode assistir o vídeo desse card aqui em cima. Então, clicando aqui ou na tecla de atalho, vai abrir essa janela aqui. Como que funciona? Basicamente, o que você precisa saber é clicar aqui, ó, medir seleção. E ele vai dizer para você o volume médio dessa área, desses mais de 8 minutos de áudio. Então, ele diz que o volume é menos 24,24. Meu Deus, isso quer dizer que é menos que zero? Não tem volume? Não, é a taxa, é a forma que ele demonstra. Normalmente abaixo de zero, nunca vai estar acima de zero. Eu não sei explicar exatamente o porquê, nunca fiz uma pesquisa em relação a isso, não sou formada em engenharia de áudio nem nada do tipo, mas é assim que funciona, tá bom, gente? Você precisa ter em mente, né, aquela, digamos, uma régua, né? A régua, digamos, a régua escolar, de 0 a 30 para cima, é os positivos, mas abaixo de 0 vai menos 1, menos 2, menos 3, quanto mais negativo, vai aumentar o valor. Então, menos 24 quer dizer que está muito baixo, né? Imagine a temperatura, né? 0 graus é uma temperatura fria, mas menos 20 graus é muito mais frio ainda. Então, se você tiver como parâmetro a temperatura, então você consegue analisar melhor, ter uma noção melhor, se você não conhece muito sobre isso. Então, tendo esse volume aqui, você sabe qual que é esse volume, você precisa saber se esse é o ideal. Existem alguns lugares que os clientes usam os áudios que precisa ter um volume específico. Por exemplo, se for um audiobook, as plataformas em que são vendidos os audiobooks, elas pedem que o volume esteja entre menos 14 e menos 24. Então, dentro dessa faixa de volume. Aqui está menos 24,24, então está mais baixo do que deveria. O que a gente faz para regular o volume? Ele precisa pelo menos estar 1 decibel mais alto do que isso aqui que está. Então aqui a gente não consegue regular, aqui é só uma análise, tá? Nessa janelinha. Então a gente fecha, já está selecionado tudo. E o que a gente vai fazer? Vai regular o volume através do efeito amplificar. E você também pode criar uma tecla de atalho. Aqui no meu é S, se eu clico S, vai abrir essa janela aqui, que é de amplificar. Aqui amplificar não quer dizer sempre aumentar o volume. Você pode amplificar menos decibéis, diminuir o volume. Então aqui, como estava menos 24,24, e o ideal é estar entre menos 14 e menos 24, segundo as plataformas de audiolivros, então você teria que amplificar 1 decibel. Se amplifica 1, ok, visualiza se não tem nada, nenhum clipping, que nos vídeos anteriores eu já recomendei deixar ativado isso aqui, para ver se não tem nada estourado, e ok. Então depois que você amplifica, você pode visualizar de novo, né, fazer aquela análise do contraste. Então, C cedilha aqui no meu, medir seleção, e agora
tá entre menos 14 e menos 24. Ok, aceitável se fosse para uma plataforma de audiolivros. Vou cancelar aqui. Mas isso aqui não é um audiolivro, é uma narração para o YouTube. Então, a gente vai aqui em analisar contraste, né? Vou dar o C cedilha, que é o meu atalho. Tem que estar selecionado isso aqui, ó. Se você não deixar selecionado e querer analisar contraste, ele não analisa porque você não diz o que tem que analisar. Então, vamos lá. Seleciona tudo. C cedilha no meu aqui, né? E medir seleção. A menos 24,24. O ideal que eu recomendo, se não é dessas plataformas de audiolivros, qualquer outra narração, é que o volume esteja entre menos 18 e menos 21. Porque se estiver muito baixo que isso, vai ficar narrações muito baixinhas. Se estiver muito alto que isso, vai ficar narrações que vão ser altas demais. Que a pessoa vai abrir o teu player e vai ter que ficar baixando o volume do celular ou do computador, porque realmente está alto demais. Tá? Então, a faixa que eu recomendo entre menos 18 e menos 21. Aqui está em menos 24. Então está muito baixo. Menos 24,24. Está muito, muito baixo, muito frio, né? Então, a gente precisa aumentar pelo menos, deixa eu ver, 24, 23, 22, 21, 20. Pelo menos aumentar 4 decibéis para ficar mais quente a nossa temperatura aqui, para ficar mais alto o volume. Então, o que a gente vai fazer? Vai em efeitos, amplificar, ou a tecla de atalho de vocês, né, que é muito mais fácil vocês clicar só no atalho. E, que nem eu disse antes, para ficar entre menos 21 e menos 18, vamos amplificar 4. Mas, se essa tua função aqui não estiver ativada, você não vai conseguir dar OK, tá? Tem que clicar em permitir clipping, que é permitir que estoure o áudio, por mais que você queira amplificar 1 milhão de decibéis, tá? Então, deixa sempre isso aqui selecionado, tá? E daí você consegue dar OK. O que vai acontecer? Vai ter alguns trechos que vai ter o clipping, vai estar estourado. E o que você vai fazer nesse caso? Vamos para o início, vamos de 1 em 1 e vai ter que diminuir manualmente. Vamos dar zoom. E aqui nesse trecho, vamos amplificar e vamos diminuir 1 decibel daqui. Dá OK. Olá, pessoal. Ok, já não está mais estourado ali. Vamos tirar um pouco o zoom. Aqui já tem mais um. Agora, para toda hora você não precisar ficar clicando lá em efeitos, em amplificar, em menos 1, tem aquela tecla de atalho que eu ensinei lá nos vídeos anteriores, que é repetir o último efeito, que no meu caso é a letra R, que eu clico, ele vai repetir, diminuir 1 decibel. Então, lá eu diminui 1, aqui eu cliquei R, ele já diminuiu. Assim é bem mais prático quando você repete o efeito. Vamos aqui. Então, aqui nesse trecho. R, ok, vai para o próximo. R, repetir o efeito. Ó, tem vários aqui. A gente vai ter que manualmente retirar o estourado de cada um deles, tá? Aqui você não precisa selecionar exatamente ali onde que tá estourado, né? Mas aquela frasezinha, aquele trechinho ali, ó. Que ele falou, R. R. Porque 1 decibéis não vai dar tanta diferença como se fosse ficar um degrau ali na palavra, né? Ó, digamos, se a gente for aqui no meio da palavra, diminuir 10 decibéis, com certeza vai dar uma diferença de volume muito grande. Ele vai estar falando alto, de repente, bem baixinho, de repente áudio novo, né? Então, 1 decibel não faz diferença. R. Mas faz diferença, claro, no estourado, né? Não vai mais estar estourado. Ó, tem mais alguns aqui. E você faz isso em todos eles até que não tenha mais estourados, tá? Até que o áudio fica bonitinho, tudo azulzinho. Vamos analisar de novo para ver quanto que tá. Agora tá entre a faixa recomendada, tá menos 20,24, tá? Mais alto, tá menos frio. Então é isso que eu tinha para passar sobre regulação de volume, né? Sempre precisa estar dentro de uma faixa. Aqui, na Multicast, eu sempre recomendo, então, todos os áudios estar entre menos 18 e menos 21, a menos que seja um audiolivro, precisa estar entre menos 14 e menos 24 decibéis, tá? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários do vídeo. E se quiser assistir mais vídeos sobre edição do Audacity, pode assistir esses vídeos recomendados. Muito obrigada por ter assistido.